Você tem bolsa aí? Tem bolsa? Tem mochila? Aqui. Espera aí então. Você viu que a gente não sabe fazer essas coisas, né, irmão? Tem bolsa aí? O que tem dentro da sua bolsa? O que você carrega dentro da sua bolsa? O que você carrega dentro da sua mochila? Tem pastilha. Tem uma carta aqui que eu não sei o que é. Tem telefone também. Tem um devocional aqui. Lá atrás vai estar vendendo no final do culto para você dar de presente para alguém. A Ju Muscar e o presbítero Rafael escreveram o devocional Palavras de Graça. E tudo que arrecadar com esse livro aqui é para a gente investir no que está sendo feito. A pastora não veio hoje, rapaz. Tem Bíblia. E tem minhas pregações que estão aqui desde 2012. 13 anos já de pregação aqui. Tá certo que eu escrevo, irmão, mas não sai nem 10% do que eu escrevo aqui. O fato é o que a gente carrega, né, queridos? O fato que a Bíblia diz que o que a gente carrega é o nosso coração. Na verdade, a bolsa, irmãos, é o nosso coração. É aquilo que a gente carrega. Eu queria ler com você 1 Samuel 17:40. Eu queria falar um pouco sobre dentro da bolsa, o que carregamos dentro da bolsa. 1 Samuel 17, versículo 40. O Gabriel e a Laís vai estar lá no fim vendendo, no final do culto, vendendo esse devocional. 1 Samuel 17, 40, vamos ler somente um versículo que diz assim: Davi, pegou o seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro e o pôs no alforje de pastor que trazia consigo, e com a sua funda na mão foi na direção do filisteu. Amém, queridos? Só até aqui, só um versículo. Israel está sendo afrontado 40 dias, um gigante. Alguns historiadores falam que esse gigante se chamava Golias, está na Bíblia isso, mas alguns historiadores falam que Golias devia ter no mínimo 2,75 m. E esse Golias, ele começa a afrontar o exército de Israel, e ele começa a desafiar os homens de um exército para uma batalha individual, e quem ganhasse a batalha ganhava a guerra. E esse gigante, ele se apodera, e ele tem força, e ele se aproveita da sua força, da sua robustez, da sua lança, da sua armadura de 57 quilos, e vão falar da lança dele, de não sei quantos quilos. E quem olha para esse gigante teme, e o exército de Israel fica com medo. E durante 40 dias, esse gigante se apresenta
diante dos homens de Israel, desafiando eles, ofendendo eles, acabando com a moral deles. E eles ficam inertes, eles não têm uma reação, a não ser uma reação de medo. Uma reação de medo, uma reação de que estamos perdidos, não temos saída. O gigante é maior que nós, ele tem mais força que nós. Sabe, queridos, a minha e a sua vida, nós carregamos muitas coisas dentro de nós, que muitas vezes nos paralisa diante das lutas, das situações diárias que nós passamos. Às vezes carregamos dentro da nossa coração, da nossa bolsa, coisas tipo: não deu certo ontem, não deu certo o ano passado, não deu certo no século passado e não vai dar certo agora de novo. A gente carrega frustrações, a gente carrega amarguras, a gente carrega muitas coisas dentro da nossa bolsa. E o pior do que carregar as coisas dentro da bolsa é quando se apresenta um momento de mudança, de transformação, quando se apresenta uma oportunidade, a gente abre a bolsa e tira de dentro da bolsa o desânimo, a incredulidade. A gente tira de dentro da bolsa: não vai dar certo. Não sei se você já teve a experiência de conversar com alguém e tudo que você vai conversar com ela, ela não é uma pessoa de fé, ela sempre vai colocar primeiro os obstáculos. Ela nunca vê os desafios, mas ela sempre vê os obstáculos. Não é o momento, porque olha a situação econômica da nossa nação, do nosso governo, e a gente começa a transferir como que se a nossa vida financeira estivesse na mão do governo. E eu quero dizer algo para você, querido. Não sei o que você viveu nesse ano, mas quem está tomando conta da sua financeira não é o governo, não é o ministro da economia, não é o secretário da fazenda. A sua vida financeira está na mão dele. É ele que controla todas as coisas. Pode estar o caos que for, querido, se o Senhor é contigo e se Ele tem um plano de te abençoar, Ele vai te abençoar no meio do deserto, no meio da dificuldade, no meio de tudo aquilo que não dá errado. Se o Senhor é contigo, querido, o Senhor vai te prosperar aonde você está plantado. O Senhor vai fazer você prosperar. Mas o Senhor quer que você comece a tirar de dentro da sua bolsa uma resposta diferente do que aquilo que você dá. Que você e eu começamos a olhar para os próximos dias, para os próximos anos que vier, não a dificuldade, mas a oportunidade. Porque eu e você muitas vezes, por tantas lutas e dificuldades, nós olhamos para dentro da nossa bolsa, que é o nosso coração, e a gente diz: de novo vai acontecer as coisas que já aconteceram, vai dar tudo errado de novo. Mas eu vejo que no meio das dificuldades, é Deus desafiando homens e mulheres a começar a mudar a estratégia do que colocar dentro da sua bolsa, o que colocar dentro do seu coração, para você começar a viver coisas sobrenaturais, coisas que ainda você não viveu. Golias gritando e os homens tremendo, e Deus ali olhando do céu e falando assim: eu tenho uma oportunidade para você. Diga para quem está do seu lado aí: Deus tem uma oportunidade para você nesse tempo, querido. Deus tem uma oportunidade para você nesse tempo. Eu quero dizer para você, querido, não é dificuldade, não é dificuldade. Não fique preocupado com o que vai acontecer. É apenas Deus te dando uma oportunidade para viver algo novo, para viver uma transição nova, algo poderoso da parte do Senhor. Carregue alguma coisa dentro da sua bolsa nesses dias. Mude o que você tem carregado dentro do seu coração. Não é luta, queridos. Israel olhava tudo aquilo e eles tremiam de medo. E Deus estava olhando para eles dizendo assim: ei, não importa como você é pequeno, não importa que você não tem armadura, não importa que você não tem ferramenta nenhuma, mas eu sou com você por onde você andar. Você é meu povo, você é escolhido, você é separado. Ah, mas nós somos tão pequenos. Olha o tamanho do gigante, olha o tamanho da dificuldade.
Olha, o ano 2026, olha, me mandaram embora, e agora o que eu vou fazer? Deus tem uma palavra para mim e para você nessa noite, querido. A nossa segurança está nele. Está nele. Eu quero aprender um pouco com você sobre a gente resistir um pouco mais. Hebreus 12, 3 e 4 diz assim: portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. Olha só o que o escritor de Hebreus, ele falou. Jesus, ele suportou uma oposição de pecadores contra si mesmo, para que eu e você não nos cansemos nem nos desanimemos. Jesus passou por todos os processos e ele não desanimou, ele cumpriu o seu propósito, ele executou a sua missão. E o escritor de Hebreus ainda fala: vocês nem resistiram até o sangue, ainda tem mais para você resistir. Dentro de você ainda tem uma força sobrenatural de Deus, querido. O Espírito Santo de Deus, ele habita dentro de mim e de você, e ele nos capacita para resistir o pecado, para resistir às afrontas. Ele nos capacita para ir mais além. Você vai mais além, queridos. Repita para você mesmo: eu vou mais além. Existe mais coisas dentro de mim, eu preciso ir mais além. Eu preciso caminhar mais, eu preciso ter mais fé. Tem algo a mais. Eu quero aprender um pouco com a bolsa de Davi. Nós vimos aqui o texto que nós lemos, que Davi estava com uma bolsa. Mas eu achei interessante, porque no começo de ministério de Jesus, lá em Mateus 10, 9 e 10, Jesus escreveu assim. Vai daí? Mateus 10, 9 e 10, versículo 9 e 10. Olha o que Jesus fala para os discípulos que estavam seguindo ele: não levem ouro, nem prata, nem cobre, nem seus cintos, nem sacolas para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque o trabalhador é digno do seu alimento. No começo do ministério, queridos, no começo que a gente começa a caminhar com Jesus, Jesus fala para a gente pegar aquela bolsa antiga, aquela bolsa do desânimo, da incerteza, da frustração, da decepção, do fracasso. Jesus fala, quando ele começa a caminhar com ele, que é para os seus discípulos pegar essa bolsa do passado e jogar fora. Jesus fala: livre-se da bolsa, da sacola, livre-se do ouro, livre-se de tudo que vocês têm, rompa com o passado. Começar a caminhar com Jesus, como muitos aqui batizandos, olha que beleza. Vamos aplaudir o Senhor pela vida dos batizandos aqui. Glória a Deus. Tem até um doutor aqui que quebrou a perna e vai entrar com a perna quebrada aqui, irmãos. Eita glória. O começo da caminhada com Jesus, irmãos, é a gente romper com o passado. As coisas que eu fazia eu não faço mais. É uma mudança de vida, é uma transformação. O que Jesus está dizendo é assim, ó: vocês não podem mais depender daqui da terra. E Jesus vai ensinando eles a depender de Jesus. Jesus vai treinando eles a romper com as coisas do passado, a mentalidade do passado, as crenças do passado. Jesus vai ensinando eles: olha, não se apegue com as coisas aqui da terra. Jesus quer causar uma disruptura na mente, no coração deles, dos seus discípulos. Então Jesus fala assim para eles: olha,
Rompa com essa bolsa. Você não pode continuar levando a bolsa do passado. Você não pode continuar carregando as coisas do passado. Querido, se você quer viver bem no futuro, eu tenho uma dica para dar para você. Deixe o seu passado para trás. O passado é como um Golias que fica nos afrontando todos os dias. Alguns anos atrás, nosso culto era de quarta-feira. Era lá na Monsenhor Seckler. E eu ia pregar naquela quarta-feira, às 7:30 da noite. E nós estávamos trabalhando, e quando deu umas 4 horas da tarde, eu falei assim, olha, eu vou embora para eu orar, para eu me dedicar para a palavra. E eu me lembro até hoje, queridos, nós estávamos numa crise financeira. Quem já passou crise financeira aqui, irmão? É pouca gente. Irmãos, crise financeira era pouco, irmão. Era pouco que a gente estava passando naquela época. É terrível, terrível. Tá certo que a prova da gente parece que é maior do que a do outro, né, irmão? É verdade ou não é? E aí, eu peguei na maçaneta do carro para abrir, para sair da fábrica. Quando eu peguei na maçaneta da porta, eu ouvi uma voz que disse assim para mim: para onde você vai, fracassado? Você ainda quer pregar a palavra de Deus? Você é um fracassado. E eu fiquei arrepiado, meus, porque aquela voz, eu sabia que não era de Deus, aquela voz era do Golias, era do inimigo. E eu olhei bem e falei assim para ele, assim, falei de voz alta mesmo. Eu falei assim: quem é um fracassado é você, diabo mentiroso. Agora que eu vou pregar a palavra de Deus como jamais eu preguei. E eu vou te mostrar que o poder de Deus opera num homem fraco, num homem que está passando por situações complicadas. Mas eu creio que o meu Deus pode todas as coisas. Porque às vezes a gente ouve: é mesmo, eu sou um fracassado, deu tudo errado na minha vida até agora, acho que eu vou dar um tiro na cabeça. Você acha que é brincadeira? Milhares de pessoas fizeram isso esse ano por ouvir uma voz de um Golias se apresentando e dizendo: tira a sua vida, você é um fracassado, você é um abandonado, se jogue daqui, se jogue de lá, para você acabou, não tem mais esperança. A função do diabo até hoje, de um Golias, é se apresentar para mim e para você, trazendo uma voz de coação, uma voz que a gente acha que tudo vai acabar ali. Mas eu estou aqui para dizer para você, querido, naquele dia foi o Espírito Santo, não a virtude em mim, mas o Espírito Santo trouxe a convicção no meu coração de dizer: não, o Senhor é que me guarda, o Senhor é que tem o controle da minha vida. Precisamos romper com algumas coisas do passado, irmãos. Precisamos jogar algumas bolsas que carregamos. Mas é interessante que, se você for ver, o ministério de Jesus vai caminhando. E agora, além de Lucas 22, 35 e 36, aí já está mais avançado. Passou uns anos, já que Jesus está com seus discípulos. Agora Jesus falou que não era para ter bolsa, agora Jesus fala que é para ter bolsa. Vai entender, irmãos. Eu ficava pensando, que confusão é essa? Jesus fala que é para não ter bolsa, mas agora Jesus fala assim. A seguir, Jesus perguntou aos seus discípulos: quando eu vos enviei sem bolsa, sem sacola, sem sandálias, por acaso faltou alguma coisa? Eles responderam: não faltou nada. Então Jesus lhe disse: agora, porém, quem tem bolsa, pega. Faça o mesmo com a sacola. O que não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Vai entender, irmão, as coisas de Deus é coisa louca. As coisas de Deus a gente não entende mesmo. Agora, no final do ministério, Jesus fala agora que tem que ter agora uma bolsa, uma sacola. Mas eu entendi, irmãos. Quem caminhou com Jesus sabe de uma coisa: recebendo a palavra de Deus, caminhando com Jesus, queridos, a bolsa do velho ficou para trás. Deus deu uma bolsa nova. Deus deu uma bolsa nova.
E aí eu quero voltar para Davi. A palavra que nós lemos aqui, ela diz que Davi olhou aquela afronta do gigante. Davi não olhou que ele era pequeno. Tentaram dar uma armadura do rei para ele, não coube. Ficou todo desengonçado, ele não conseguia andar, ele não conseguia se mexer. Quando querem colocar em você algo que não é para você, querido, você não consegue se mover. Você sabe quantas vezes já tentaram falar um monte de coisa para mim, mas não adianta, queridos. A gente tem uma armadura, tem uma roupa nossa, queridos. A roupa é nossa, não adianta, não vai dar certo. Davi olha tudo aquilo. E Davi, ele olha para o gigante. E ele fala: eu vou enfrentar essa. Porque Deus está me dando uma oportunidade de mudança. Deus está me dando uma oportunidade. Queridos, eu quero frisar isso porque é profético. Escute bem o que eu vou dizer para você. O ano 2026, queridos, vai ser um ano de oportunidade. Mas se eu e você olharmos para os obstáculos, a gente vai dizer, é problema. Mas se eu e você olharmos como Davi olhou, nós vamos dizer, é oportunidade. Eu queria ter tempo aqui para contar de algumas empresas que hoje são as maiores do mundo. E há 30, 40 anos atrás, elas estavam sem esperança. Posso contar para você da Segunda Guerra Mundial, da indústria de carros Honda. Posso contar várias histórias para você de pessoas que olharam a dificuldade e viram uma oportunidade. Uma oportunidade de mudança. Porque mais do que ganhar dinheiro, irmãos, nós precisamos mudar a nossa mente, o nosso coração. Pensar no dinheiro é muito pouco. A nossa mente tem que pensar numa mudança, numa transformação. E Davi olhou tudo aquilo. E a Bíblia diz que Davi agora olha para o gigante e ele pega o seu cajado de pastor de ovelha. Ele não pegou uma espada, ele não pegou uma lança, ele pegou o cajado de pastor de ovelha. Ele não mudou a essência de quem ele era, ele não mudou a simplicidade do coração dele. Porque dependendo do tipo da guerra, a gente perde a nossa essência, queridos. Mas Davi, ele não perdeu a essência de quem ele era. Ele sabia que ele não era um guerreiro famoso até então. Ele sabia que a essência dele era um pastor de ovelhas desconhecido. E ele foi para a batalha do jeito que ele estava capacitado. Pega isso. Deus vai trazer algo com a essência daquilo que a gente já carrega, irmãos. A essência de amor, a essência de humildade, a essência de quem nós somos em Cristo Jesus. Davi, ele se curva diante do ribeiro e ele escolhe 5 pedras lisas. Agora que eu entendi, porque alguns anos atrás Deus usou as profetas, as menininhas, para me dar as pedras lisas. 5 pedras, irmãos. A Bíblia, o número 5, fala de graça de Deus. Davi entendeu uma coisa, queridos, que a primeira coisa dentro da bolsa dele que tinha que ter era a graça de Deus. Sabe, se eu e você queremos carregar algo de Deus, irmãos, a primeira coisa que nós temos que colocar aqui dentro do nosso coração é a graça de Deus. Sabe que a graça de Deus é o favor imerecido. É o favor imerecido. Eu quero profetizar algo na sua vida, queridos.
Aonde você estiver, pode contar com o favor de Deus, com a graça de Deus, porque a graça de Deus nos alcança. A graça de Deus nos alcança nos piores dias da nossa vida. A graça de Deus nos alcança lá no leito da enfermidade, lá no desânimo, lá na hora da falência, lá na hora que a gente está desprezado. Lá a graça de Deus nos alcança. Ele diz: eu estou com você. Não importa quem você, estão dizendo quem você é, não importa o que estou dizendo que você fez, a minha graça te basta. A minha graça te alcança, a minha graça te arranca de uma situação. Querido, se tem uma pessoa que não merece a graça de Deus, sou eu, por tudo que eu já fiz na vida. Mas sabe quantas vezes eu já recebi 5 pedras de pessoas? 2 vezes. E eu ficava: Senhor, por que eu ganho 5 pedras? Até que eu entendi, irmãos, é Deus usando o movimento profético para dizer que sempre a graça de Deus me alcança. Não é pelo que eu faço, não é pelo que eu deixo de fazer, mas é pelo sacrifício dele na cruz do Calvário. A graça dele nos alcança. Quando Davi se curva diante do ribeiro para pegar as 5 pedras, a Bíblia fala sobre o rio, sobre ser um rio do Espírito, sobre você buscar os dons. Gálatas 5:23 vai falar sobre o dom, o fruto do Espírito. Sabe, dentro da bolsa, nós temos que nos curvar diante de Deus e saber de uma coisa: eu não sou bom, eu não tenho capacidade, não existe nada bom dentro de mim. Mas quando eu me curvo diante do Espírito Santo de Deus, Ele me enche com o fruto do Espírito. Alguém sabe amar aqui? Eu não sei. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Na bolsa do cristão, irmãos, tem que ter amor, alegria. Vê quem está do seu lado, está alegre. Se não tiver, já chama ele para o rio do Espírito. O Espírito Santo pode dar alegria para ele, irmãos. Você não tem noção como que o diabo, irmãos, fica furioso com a sua alegria. O diabo quer tirar a celebração, mas eu estou aqui para dizer para você, querido, você vai celebrar na presença do Senhor. Você vai celebrar, porque dentro da sua boca, dentro da sua bolsa, tem o fruto do Espírito Santo: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade. O cristão tem que ser bondoso, tem que ser fiel, ele tem que ser manso, ele tem que ter domínio próprio. Tudo isso tem que estar dentro da minha e da sua bolsa, querido. Davi, ele entende uma coisa: que para vencer o gigante, ele se curvou perante o ribeiro do Espírito, pegou 5 pedras da graça de Deus, colocou dentro da sua bolsa. E o gigante vem vindo e vem insultando Davi. A Bíblia diz que Davi pegou uma pedra. Uma pedra. Fala para quem está do seu lado aí, queridos: é uma pedra. É uma pedra, queridos. Ele pegou uma pedra, girou, derrubou o gigante. Um ciclo foi encerrado, porque alguém entendeu que para vencer os gigantes da sua vida, ele precisa depender de Deus. Enquanto tinha um exército inteiro treinado, preocupado com as armas, tinha alguém que estava indo para uma batalha, crendo e dependendo de Deus. Dependa de Deus, querido. Carregue dentro da sua bolsa
transformações e mudanças que vão impactar a sua casa e a sua geração. Nós vamos começar o batismo daqui a pouco, de pessoas que entenderam que o ato delas serem imergidas dentro dessa água não é simplesmente tomar um banho, mas são pessoas que entenderam que o viver delas é Cristo, que elas querem viver com Cristo. São pessoas que estão entendendo que para esse mundo, a partir de agora, vocês vão ser chamados de radicais. Entender que vocês vão ser perseguidos por parentes, por amigos. Entender que muitas coisas vocês vão deixar de ser convidados. Entender que muitas coisas do passado já não vai mais servir para vocês, porque vocês estão fazendo uma escolha, não de tomar um banho, mas de fazer uma aliança com o Senhor, uma aliança eterna. São pessoas que estão entendendo o que o profeta Ezequiel, ele profetizou há muitos anos antes de Jesus. Ezequiel 36, 25 diz assim: então espargirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão purificados. Vocês serão purificados de todas as suas impurezas, de todos os seus ídolos, e eu lhes darei um novo coração, e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, e darei a vocês um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito, e farei com que andem nos meus estatutos, e guardem e observe os meus juízos. Está se cumprindo aqui o que foi dito por Ezequiel. São pessoas que estão entendendo que essa água, espiritualmente, existe um poder de transformação e de cura, de mudança, de tirar um coração de carne, de coração de pedra, e receber um coração novo. São pessoas que estão entendendo que caminhar com Jesus passa por uma restauração, por uma mudança, pela morte do velho eu e o nascimento de uma nova pessoa em Cristo Jesus. Então o que nós vamos ver aqui nessa noite, nós precisamos comemorar muito, porque são pessoas que tomaram uma decisão: olha, eu não quero ser como o padrão do mundo, eu quero ser o que Jesus quer que eu seja, e eu serei uma nova pessoa, eu terei um novo coração, eu serei transformado, eu receberei um novo Espírito, o Espírito Santo de Deus. E eu creio que nessa noite, pessoas que vão entrar nessas águas aqui, o Espírito Santo pode trazer na vida delas manifestações de dons, de cura, de transformação, de milagres, de batismo com o Espírito Santo. Os dons serão derramados. Eu creio que nós não vamos ver pessoas se molhando, nós vamos ver pessoas que estão sendo aspergidas sobre a vida delas a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque elas resolveram carregar uma bolsa de cristão, uma bolsa de pessoas transformadas e mudadas. Talvez você está aqui nessa noite e você nem veio preparado para se batizar, mas talvez o Espírito Santo está ministrando o seu coração e você deseja ainda essa noite receber um novo coração, receber uma água espiritual sobre a sua vida de transformação. E talvez você fale assim: mas eu não tenho roupa, não tenho toalha. Mas eu tenho uma boa notícia para dar para você. Na salinha aqui tem roupa para você, tem toalha para você, está tudo preparado. Então durante o batismo, se você sentir em obedecer a palavra de Deus, aqui eu quero corrigir também isso, porque às vezes a gente acha que para batizar a gente precisa sentir, e na verdade, irmãos, batismo não é sentimento, batismo é decisão, de quem toma uma decisão e fala: eu
vou viver para Cristo daqui para frente. E a gente às vezes espiritualiza muito. Eu só vou batizar o dia que eu sentir. Batismo não é sentimento. Batismo é decisão. É igual amor. Tem muita gente que acha que amor é sentimento. Amor não é sentimento. Amor é decisão. Porque se fosse sentimento, o dia que você acorda mal com a esposa ou a esposa com o marido, um quer pegar o outro. Mas sabe por que não pega, irmãos? Porque é uma decisão. Eu tomei uma decisão de amar a minha esposa todos os dias. Não é um sentimento. E o batismo não é um sentimento. O batismo é uma decisão. É uma decisão de querer viver para Cristo. Uma mudança de vida, transformado, regenerado, possuído por um Espírito novo. Aquilo que eu carrego, a bolsa do passado, fica para trás. Mas tem um Espírito novo. E vos darei um Espírito novo.